mais uma vez saudando o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus. Vamos ser sucintos. Abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo muito conhecido pela igreja. Mateus capítulo 7, o versículo 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medindo, vos hão de medir a vós. Amém. Amém? Amém. Tome seu assento. Glórias a Deus. Aleluia! Eu quero agradecer ao pastor Carlos pela confiança de nos ceder mais uma vez o microfone dessa igreja para estar trazendo um estudo. Eu achei que hoje ia ser culto do ciclo de oração, como semana passada foi culto de ensino. Mas aí eu recebi a escala na segunda-feira, que eu estaria pregando hoje na quarta. Glória a Deus. E daí eu pensei, o que eu vou trazer de ensino para a igreja? E eu resolvi trazer um estudo sobre julgamento. Será que a igreja, ela pode ou não pode julgar? O que a Bíblia diz a respeito disso? Porque sempre quando se trata de algum assunto, principalmente assuntos dentro da igreja, se tratando do campo espiritual, ou se tratando de alguma pessoa ou de alguém dentro da igreja, alguma situação que sai do controle da igreja, e nós colocamos isso muitas vezes no teológico. Nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? A objeção mais comum é a seguinte: Jesus disse para não julgarmos, pois com a mesma medida que nós julgarmos, também seremos julgados. Aí vem a pergunta: quem somos nós para julgar? Ora, o contexto mostra que Jesus não estava proibindo todo o tipo de julgamento. Pois no versículo 15 desse mesmo capítulo, olha lá, ele diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então no versículo 15, ele alerta: acautelai-vos dos falsos profetas. Como poderíamos nos acautelar dos falsos profetas se não pudéssemos identificá-los julgando-os? Não teríamos que emitir um juízo classificando como alguém que, se ele realmente é um falso profeta? Será que nós não estaríamos dizendo assim, esse é falso profeta? Nós não estaríamos julgando? Então como é que Jesus ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas? Concluindo, portanto, que há juízo estabelecido em bases corretas, mas para isso é preciso usar o padrão correto de julgamento. No caso, esse padrão é a Bíblia. Por isso que lá em Mateus e lá em João, capítulo 8, versículo 24, Jesus ele diz assim, não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Em Isaías capítulo 8, versículo 20, diz assim, a lei e ao testemunho, se os homens não falarem segundo a palavra, é porque não há luz neles. Glória a Deus. Aleluia.
Há exemplo nas Escrituras que nem todo juízo é incorreto. Certa vez, Jesus disse assim, julgaste bem. Isso está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 43 e João 7, 24. Paulo admitiu que os seus escritos fossem julgados. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. E disse mais, o que é espiritual julga bem todas as coisas. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Então, por que esse texto de Mateus, capítulo 7, ele começa com esse versículo assim, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a mesma medida que vocês medir, vocês serão medidos. O texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1, ele não proíbe todo tipo de julgamento, somente o julgamento hipócrita. Uma das regras da interpretação diz que devemos ler o contexto para interpretarmos o texto corretamente. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, mostra um tipo de julgamento firmado na hipocrisia. O julgamento de quem aponta o defeito do outro, mas que tem o mesmo defeito ou até pior. É só ler lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que reparas tu o alheiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É Deus. Aleluia. Esse tipo de julgamento, ele é condenado por Jesus, o julgamento hipócrita. Eu dizer para o meu irmão que tem um cisco no olho dele, quando na verdade tem uma trave no meu. Esse julgamento hipócrita, ele é condenado por Jesus. Amém? E é desse tipo de julgamento que Jesus se refere no contexto em questão. É o julgamento, por exemplo, dos fariseus que julgavam certas práticas do povo, ou de algum tipo de grupo indivíduo, mas que também praticavam. Note que Jesus, nesse mesmo texto, manda as pessoas julgar, porém manda que elas resolvam primeiro a sua situação, só depois para ter autoridade para olhar a situação do outro. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 5, diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás e tirarás o argueiro que está no olho do teu irmão. Como tirar o argueiro do olho do irmão sem julgar se aquilo que ele tem no olho realmente é um argueiro e precisa ser retirado? A Bíblia mostra diversos exemplos de servos de Deus julgando, inclusive Jesus. Jesus julgou os maus atos dos fariseus, chamando ele de raça de víboras e de maus. Isso aí é julgar. Olha, Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala, porque o coração está cheio. Paulo manda a igreja julgar as suas próprias causas. E critica, ou seja, ele julga a igreja de Corinto por levar causas aos tribunais, ao invés de julgar ali mesmo na comunidade e resolver a situação. Ou seja, a gente pode e deve julgar. Olha, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, Paulo diz assim, não há porventura um, ao menos, sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Aleluia. Irmão, não há como cumprir certas partes da Bíblia sem julgar. Como iremos, sem julgar, reprovar as obras infrutuosas das trevas, como manda Efésios 5:11? Efésios 5:11 diz assim, não compactue com as obras infrutuosas das trevas, antes condene elas abertamente. Abra lá para você ver. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Gálatas, Efésios, Filipenses. Efésios 5, 11 diz assim, não compactue com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condene elas abertamente. Não compactue com as obras infrutuosas das trevas, antes condene elas abertamente. Como iremos sem julgar descobrir o disfarce dos falsos mestres, como manda Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 15?
Como saberemos sem julgar rejeitar o falso evangelho pregado, como Paulo nos orienta em Gálatas 5:8. Em Gálatas 5:8, Paulo diz assim, ainda que vier outro anjo, ainda que desce um anjo do céu, pregando outro evangelho, além desse que está posto, seja amaldiçoado. Ou seja, como é que a gente vai identificar isso sem julgar? Como identificar as heresias destruidoras mencionadas em 2 Pedro 2:1, sem julgar o ensino dos que pregarão? Como sem julgar saberemos entrar pela porta estreita, rejeitando o caminho largo, como nos ensina Jesus em Mateus 7, 13 e 14? O texto que eu falei agora há pouco, Mateus 7, 24. Não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Ou seja, nós somos ordenados a julgar. Devemos julgar segundo a reta justiça. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim, mas o que é espiritual, julga bem todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Devemos julgar o pecado da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Versículo 9 a 12. Abra lá, 1 Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Olha só o que Paulo escreve. Olha só aqui, Paulo. Já por essa carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria melhor que você saísse desse mundo. Mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aqueles que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, como tal, com esse nem ainda comais. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo ele escreve assim para aquela igreja assim, olha, eu não posso dizer para vocês que vocês não devem se associar com os beberrões, com os maldizentes, com os roubadores, com os mentirosos. Porque se eu dissesse para vocês fazer isso, vocês teriam que sair do mundo. Mas eu digo para vocês, não se juntem com aqueles que, se dizendo irmãos, são roubadores, maldizentes, mentirosos. Com esses vocês ainda não devem nem comer. Esse que Paulo está dizendo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nós devemos julgar também? A disputa entre irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5, diz assim, para vos envergonhar, digo, que há um, pois, entre vós, sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Nós devemos julgar as pregações. As pregações. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz assim, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Toda vez que a Bíblia falar em profeta, principalmente a nova aliança, quando a Bíblia estiver falando em profeta, a profecia, está falando da pregação da palavra. Glória a Deus. Da pregação da palavra. Aqui, Glória a Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julgar segundo a reta justiça. Julgar se o que está sendo pregado está de acordo com a Bíblia. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Aquele que prega o falso evangelho, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além desse que vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Nós devemos julgar as obras das trevas. Isso está lá em Efésios 5:11, que eu já falei.
Não compactue com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condene elas abertamente. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se esses são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem a conclusão. Deus poderoso. Com todos esses textos claramente expostos, como é possível alguém dizer não julgueis? Para que não sejam julgados. Esse versículo está ligado ao seu contexto, que deve ser analisado em inteireza, antes de alguém isolá-lo e sair falando para o mundo que nós não devemos julgar, para não sermos julgados. Vejamos o contexto que se encontra esse verso. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Diz assim, Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a mesma medida que medides, vos medirão a vós. Por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão, deixe primeiro tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do irmão. Esse contexto, é esse o contexto. Muito claramente, Jesus está nos ensinando que não devemos julgar se praticamos o mesmo pecado ou erro como ele comenta. Pois, do contrário, seremos hipócritas. Os hipócritas do verso 5. Note que Jesus começa dizendo, por que reparas tu o argueiro que está no teu olho e não, em vez de tirar? Ele diz assim, irmão, deixa eu ver a trave do teu olho. Jesus está chamando este que quer tirar o cisco do olho do irmão de hipócrita, pois não vê no seu próprio olho que tem uma trave gigantesca. Esse é o contexto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha que outro julgamento. Devemos julgar todas as coisas segundo a reta justiça. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, João Batista chama os fariseus de raça de víboras. Em Mateus 23, 33, Jesus chama os messias de raça de víboras. Em João 8, 44, também chamou os fariseus de filhos do diabo. Em Judas capítulo 1, versículo 10, Judas chama os falsos profetas de animais irracionais. Em 1 João capítulo 3, do versículo 8 ao 10, João chama todos aqueles que vivem na prática do pecado de filhos do diabo. Jesus chamou os mestres da lei de fariseus de hipócritas em Mateus 23, guias de cego em Mateus 23, 16, cegos insensatos, sepulcro caiados, serpentes. Tudo está lá em Mateus 23. O apóstolo Pedro chama os falsos mestres de insolentes, arrogantes, difamadores, criaturas irracionais, injustos, devassos, malditos. Então, o julgamento, ele faz parte da vida cristã. Porque esse é um atributo de Deus. O amor de Deus e a sua ira, frequentemente eles andam juntos. E verdadeiramente a ira de Deus é a expressão do seu amor. Se Deus não tivesse ira, e os seus atributos seriam falhos. Se não houvesse ira de Deus, ele seria indiferente ao pecado, mostraria uma ausência à moralidade e aceitaria a tolice e a corrupção. Por Deus ser puro, necessariamente ele precisa odiar o que é impuro. Pense nisso. Eu creio que ficou claro que devemos julgar. A Bíblia proíbe o julgamento hipócrita, mas não proíbe julgarmos outras questões importantes na nossa vida. É evidente que julgamos com violência, desrespeito, preconceito e atitudes prejudiciais que não agradam a Deus. Mas nós devemos analisar o que a Bíblia diz. Aleluia.
por último, eu quero mostrar para você por que nós devemos julgar. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 19. 1 Coríntios 11, 19. Por isso que é importante nós julgarmos segundo a reta justiça. A base do nosso julgamento tem que ser a Bíblia. Olha só, aqui diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, diz assim, ó. Olha só o que diz. É importante que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Aleluia, Jesus. Glória. Amém? Amém. É importante que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Glória de Deus. Quando você vê alguém pregando o falso evangelho, você precisa condenar. Jesus, ele teve paciência com todos os pecadores, menos com aqueles que pregavam aquilo que Deus nunca mandou. Com esses Jesus Cristo nunca teve paciência. Aleluia. Amém? Amém. É importante que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Glória a Deus. Vou entregar pastor. Peço que você reflita no que foi dito. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos aprendendo aos pouquinhos, né? Vamos aprendendo a palavra, né? Vamos assimilando a palavra devagar, né? Vamos comendo daquilo que Deus nos deu. Amém? Amém. Quando nós, na realidade, um pouco do julgamento que eu percebo aqui, né, pela sua palavra, é a nossa consciência também, né? A nossa consciência. Desde pequenininho nós sabemos o que é certo e o que é errado, né, irmãos? A palavra diz que no dia do julgamento, tem uns que dizem que as crianças não passarão pelo julgamento de Deus, né? Mas não é o que a Bíblia diz. A palavra diz que grandes e pequenos. Então, a partir do momento que nós temos consciência do que é certo e do que é errado, nós já vamos responder pelas nossas atitudes, né? Vamos responder pelas nossas atitudes, né? Eu creio que esse tipo de julgamento que nós devemos ter, né? O que é certo e o que é errado. Nós temos que ser também pela palavra, né? E eu sempre digo que quando há o falso é porque tem o verdadeiro. Se há o falso, é porque existe o verdadeiro. E Paulo fala, né, que é bom que nós busquemos o dom de profetizar, né? O dom de profetizar. Não tenha medo, né? Não tenha medo. E a palavra diz também que as profecias, né, nós devemos provar e ver, né? Se a profecia é de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não for de Deus, né, ela não vai se cumprir. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu digo que o pastor gosta de profeta. O pastor, eu gostaria de ter 10 profetas aqui dentro da nossa igreja. Eu sou pastor de revelação, né? Gosto de revelação. E a revelação, se Deus mandar para uma criança, eu vou aceitar, mas se eu ver que é de Deus,
né? Nós temos que receber, né? Temos que receber, amém? Mas não é pecado. A palavra diz que não é pecado nós discernir, né? E nós pedimos, o que é discernir no caso? É nós pedimos prova. Senhor, se essa profecia é tua, confirma. Confirma. E Deus vai confirmar para uma outra pessoa. Amém, meus queridos? Amém. Então, fiquem na paz, né? Então, peçam discernimento para Deus, né? Julgar é ter discernimento também, né? Temos que discernir o que é o correto e o que não é o correto. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Amém? Amém. Deus vai te dar. Vai dar. Provai os espíritos. Provai os espíritos, né? Para ver se eles provêm de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. Nós queremos estar agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus por esse estudo, né? Por essa palavra. E queremos dar os nossos anúncios, sinais. E vamos orar aqui. Alguns pedidos de oração. 5 pedidos de oração aqui através da internet, né? Nós vamos estar orando por essas vidas nessa oração final, né? E sábado, nosso culto nesse feriadão agora, né? Feriadão, domingo, segunda, né? Então nosso culto foi antecipado para sábado, irmãos, tá? Sábado às 19h30, tá bom? Porventura, alguém for viajar ou alguém for receber visita, né? Então domingo e segunda você vai estar tranquilo, mas venha sábado, né? Procure estar aqui sábado juntamente conosco aqui. Vamos ter o culto da família. Amém? Amém? Aqueles que ficarem, né? Se não for viajar lá sexta-feira, ficarem, venha sábado participar do nosso culto. Quem quiser viajar domingo, viaje domingo. Quem quiser receber também. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Amém. Então, sábado, nosso culto, domingo nós não teremos culto. Amém? Domingo não haverá culto. Nesse domingo. Tá? Então, no próximo domingo haverá a ceia, né? E sábado vai ter o culto da juventude daí. Tá? Então, no próximo sábado, o culto do jovem. E domingo, a ceia. Tá? O dia 13, né? Dia 12 e o dia 13. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam, cara? Amém. Então, venham sábado, aviso. A gente vai colocar os anúncios, né? Culto. E sábado, então, teremos o nosso culto aí. Amém? Inclina a tua cabeça, Senhor nosso Deus. A tua palavra foi pregada nessa noite. Abençoa os teus servos. Leva eles para casa. Abençoados, Pai. Eles possam digerir, Senhor, esta palavra. Recebendo, Senhor. Recebendo, Pai. E, Senhor, que tu venha capacitar a tua igreja. Dá, Senhor, o discernimento que se faz necessário da tua palavra. Senhor, essas vidas que pediram oração através da internet, Pai, nós estamos levando esses pedidos de oração, Pai, através desse caderno aqui, Senhor, a todas essas vidas. Senhor, alcança, eu não sei qual é a sua necessidade, mas tu és o Deus e tu sabes a necessidade de cada uma dessas almas. Abençoa ele, guarda debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção. Amém. 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 Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, mais um crente. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Estamos despedindo, cumprimente o teu irmão moderadamente, estamos despedindo em nome de Jesus, e até sábado, às 19h30, aqui na rua Carlos Fincler, número 100, centro do Vareal, ao lado da oficina Primos. Deus tem uma bênção para a tua vida. Venha, em nome de Jesus.